Bem-vindos ao canal do Trouxa. Fazia tempo que eu não gravava. Eu sei, é que eu tô estudando muito, gente. Então sempre que eu dou uma sumida, você sabe que vai vir coisa interessante, porque eu tô ali estudando, tá? Mas antes, né, de responder essa pergunta aqui, por que o universo existe? Por que a consciência existe? Vamos pra vinheta. I remember fleeting times when we watched the sparks so bright. Now I don't know you, you don't know me too. Bom, seguinte, ó. É muito difícil falar sobre esse assunto de maneira resumida, breve. Envolve muita coisa, mas vou fazer o meu melhor aqui para não ficar um vídeo muito longo, tá, gente? Então, se você quiser estudar sobre a origem da consciência, né, e o que eu vou falar aqui do universo também, você pode ir no material do Sir Roger Penrose, tá? É um matemático físico aí que trabalhou muito tempo com Hawkins. Ele tem uma teoria muito interessante aí, né, sobre o universo ser cíclico e não ter tido um começo. Então, alguma coisa antes do Big Bang, aí acontece o Big Bang, depois o universo se expande, outro Big Bang, enfim. Melhor você ver a explicação dele. Você tem o David Chalmers, que trabalha assim, estudando consciência faz muito tempo, vou mencionar o trabalho dele aqui. Você tem o Donald Hoffman, que é uma outra pessoa aí que ele tá fazendo uma abordagem um pouco diferente, que ele tá indo na contramão de todo mundo, né? Todo mundo parte de uma abordagem fisicalista, né? Focada aqui no mundo físico, e aí tenta entender como que a consciência acontece nesse processo. O Donald Hoffman não, ele está assumindo, né, que talvez toda a nossa realidade seja como se fosse uma... Não é bem uma simulação, mas é como se fosse uma projeção da nossa consciência, na verdade. E a consciência em si seria o fundamento da realidade. Tá? É como se o mundo que você existisse aí fosse um GTA ali, que você está jogando as coisas, né? E o que ele chama de unidades de consciência, né? Seríamos nós, aí seriam os jogadores, tá? E é legal a abordagem dele, que ele fala, né? Bom, provavelmente eu estou errado, mas como tá todo mundo indo numa direção, eu vou em outra, tá? Recomendo o Anil Seth, que eu vou mencionar ele também aqui. A abordagem dele é assim, tentar entender a consciência da mesma maneira que a gente começou a entender a vida. Ao invés de você falar, aham, esse é o elemento aqui que explica a vida, você vai desmistificando, vai desfazendo as dúvidas aí aos poucos até você chegar no entendimento mais profundo. O livro do Sam Harris, Waking Up, é muito interessante, que ele vai falar sobre a ilusão do self, tá? Eu vou mencionar isso aqui também. Então, vamos lá, vamos entrar de cabeça aí, gente. Seguinte, um dos problemas com essa pergunta, por que existe algo ao invés do nada? Por que o universo existe? Por que a consciência existe? É um impulso nosso de achar que simplesmente por eu fazer uma pergunta existe uma resposta além do que talvez só existe aquela coisa porque é impossível que não exista aquela coisa. Isso parece uma resposta pouco satisfatória, tá? Mas para que faça sentido, você vai ter que ficar comigo até o final desse vídeo, tá? E a gente vai entender aqui a diferença entre crença e dúvida. Entendendo isso, aí o argumento que eu vou dar aqui não é nem bem um argumento, né? Mas a reflexão vai fazer mais sentido. Tá? Então, a gente tem uma abordagem neosimplista, que é a linha de pensamento filosófico que eu criei, que é você juntar o a priori, uma abordagem lógica, dedutiva, e o a posteriori, que é uma abordagem mais empírica, científica. E a gente faz um entendimento descritivo do fenômeno, sem colocar ele como bom, mal, certo e errado. Então, tudo que eu falo nesse canal não é a minha opinião, é uma reflexão que pode estar correta ou incorreta, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar duas linhas de abordagem aqui, tá? A primeira seria uma dedução lógica e a gente vai tentar entender por que existe alguma coisa, tá? A primeira coisa que você tem que fazer para entender algo tão complexo aí, né, ou tão misterioso, né? Eu não gosto muito do termo complexo, mas enfim, a gente vai falar disso em outro momento. Mas é o seguinte, é você buscar uma verdade autoevidente, aquela coisa que é impossível de estar errada. Porque ela é um dado ali que ele já é inicial para você se quer começar a fazer algum tipo de reflexão. Isso a gente chama de axioma, uma verdade autoevidente. Então, o primeiro axioma aqui que eu assumo é toda
análise inicial vai depender disso. É impossível que isso esteja errado. Consciência existe. Eu não disse que existe eu, não disse que existe o universo, não disse que existe qualquer coisa. Eu só estou assumindo a existência da consciência, porque se tal coisa não existisse, eu sequer poderia começar a minha análise e fazer qualquer coisa. Então, antes de existir qualquer tipo de análise, de dedução, é necessário que exista a consciência. E o que seria a consciência? Seria basicamente aquela coisa de as luzes estão acesas, há uma interpretação de algo, dados de um fenômeno. Aí você vai ter vários tipos de definições aí. Mas a consciência implica num processo de ter uma experiência. Então, assim, é o pano de fundo para qualquer coisa que você for analisar. Sem isso, gente, não tem dedução. Então, o primeiro axioma que eu assumo é a consciência. Depois disso, eu vou assumir que qualquer outra coisa da realidade pode ser uma ilusão. Porque se eu não assumir isso, eu já vou ter que colocar alguns pressupostos ali, e aí fica uma análise que, assim, pode ir numa linha mais dogmática, e isso é prejudicial, porque literalmente é muito difícil, gente, você ter certeza de algo. Porque se você for numa abordagem mais científica, empírica ali, em qualquer momento você pode ter dados novos que ou refutam o conhecimento que era vigente até ali, ou adicionam elementos para sua análise, para o seu estudo, né? E o outro problema da abordagem empírica científica aí é que ela depende dos seus 5 sentidos, né? E os nossos 5 sentidos, eles são falhos. A gente pode cair em algum tipo de ilusão de ótica, a gente pode se confundir. Sabe aquela alegoria ali da caverna lá do Platão, né? Um outro problema, né, isso indo numa abordagem mais de neurociência, é o seguinte: a nossa mente, ela cria ilusões cognitivas. O self e o livre-arbítrio são duas aqui que não são intuitivas. Você já parte aí de um pressuposto que eles existem, mas são ilusões, gente. Quando eu digo que é uma ilusão, é que a coisa não é exatamente o que ela aparenta ser. Não é que não existe nada ali. Existe uma ilusão com um propósito bem definido. Então, essa é o primeiro ponto, né? Você partir de uma abordagem mais dedutiva, né? Entendendo que, assim, é difícil ter certeza de alguma coisa. Então, a primeira questão é a seguinte: talvez, né, a resposta para por que o universo existe é porque é impossível que ele não exista. Então, assim, o fato de você estar perguntando não significa que você vai ter o universo existe por causa que Bruglis Baba fundiu com quarks e aí explodiu e, entendeu? Uma abordagem mais assim, esse elemento aqui combinou com esse, entendeu? Então, talvez a resposta é que é impossível que o universo não exista. E por que é impossível? Porque a gente só consegue imaginar o conceito de nada por uma via negativa. O que é isso? Eu subtraio algo da realidade. Ou seja, eu estou num universo na qual existe aqui essa garrafa. Bonita, né? Foi um presente. E aí eu imagino, imagina um cenário na qual essa garrafa não existe. Não quer dizer que tal universo aí, sem essa garrafa especificamente, exista. Quer dizer que eu simplesmente tive um contato com um dado ali, com a existência de algo, e na minha mente eu subtraí isso e imaginei um cenário que ele é hipotético. Então, essa pergunta, por que o universo existe, pressupõe que talvez fosse possível o universo não existir, mas talvez isso esteja errado. Entende? Aliás, eu endosso a ideia que é impossível que não exista qualquer coisa, entendeu? É só uma via negativa, você tem contato com aquilo, então, então por que existe o universo, por que existe algo ao invés do nada? É porque o nada, é impossível de existir o nada, ele é uma reflexão que parte de uma via negativa. Aí você imagina, né? Nem dá para imaginar o nada, porque você vai imaginar alguma coisa. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Então, a partir daí, a gente vai fazer o que a gente chama de problema difícil da consciência, o hard problem, tá? Então,
se existe alguma coisa, eu posso assumir que essa alguma coisa que existe seja a consciência. Então, você pode imaginar o seguinte, que talvez toda a realidade que você tem contato é uma ilusão, no sentido de só existe a sua consciência e você está vivendo tipo de um sonho, imaginando tudo. É uma possibilidade, não estou dizendo que eu endosso isso, só estou falando que pode ser, entende? É uma possibilidade. Tá? Então a gente está indo agora um pouquinho na ideia aqui do René Descartes, né? Lá do discurso do método. O erro do René Descartes é que ele assume que existe eu, e o eu é uma ilusão cognitiva, eu já falei para vocês. Então, uma das possibilidades é que já que não tem como não existir o nada, não existe a possibilidade do universo não existir, tá? Então tem que existir alguma coisa, essa alguma coisa que existe pode justamente ser a consciência. Então todas as suas experiências, tudo que você encontra, as outras pessoas que você interage, eles são personagens aí, são NPCs, inclusive eu sou um NPC aí, tá? Nesse cenário é possível, tá? E você está imaginando tudo isso. Tá? Então, se você achou essa ideia interessante, você pode ir na abordagem do Donald Hoffman. Não é exatamente essa, tá? Mas é uma linha mais, a gente chama de idealista, sobre toda essa realidade, toda essa reflexão. Uma outra possibilidade é que você talvez exista num cenário, né, onde várias consciências aí interagem. Então é como se toda a realidade fosse um tipo de simulação na qual as consciências interagem e a gente imagina que existe na verdade algo além da consciência, um mundo físico, material, e faz aquele dualismo de mente e corpo, como se isso fosse possível. Nesse cenário talvez só exista a consciência e ela simula essa experiência, inclusive o mundo físico. Então poderia existir outras consciências e uma interage com a outra, tá? Agora, por que isso existe? Da onde que veio? Talvez sempre foi dessa maneira. Não precisa ter um início e agora, pum, Alakazam, passou a existir a consciência. Um dos problemas que essas análises de por que existe ou da onde começou é imaginar que começo e fim é possível. Então, agora eu vou falar a abordagem que eu endosso sobre o universo. Na abordagem neosimplista que eu endosso, né, pegando o que a gente tem de conhecimento hoje, eu vou fazer uma abordagem que ela é fisicalista, ou seja, eu não considero que exista algo não físico. E quando eu falar a palavra mágica, não é no sentido pejorativo, tá? Então eu não creio em milagres, eu não creio em mágicas, eu não creio que a mente é diferente do corpo. Para mim é um tipo de onda, energia, no sentido de uma corrente elétrica, Wi-Fi, Bluetooth, é energia, entendeu? Não é algo não físico. Então nessa abordagem que eu endosso, tá? Pode estar errada, pode, mas é que eu endosso, só existe o mundo físico e tudo é absolutamente físico, bom? Não existe mágica. Então nessa abordagem eu endosso o seguinte, que o universo jamais o que existe não pode vir do que não existe. Não existe a possibilidade de um nada, tá? Então sempre houve algo. Esse algo que eu vou imaginar, que é o universo, eu vou colocar ele da seguinte maneira: como algo imutável, nunca foi diferente do que é. Ele sempre foi da mesma maneira. Só que isso não implica que ele está assim, parado. O que a gente tem são interpretações nossas que elas não são como uma vitrine transparente da realidade. A nossa interpretação ela é funcional, ela tem um motivo de ser tal qual ela é. Mas ela não significa que a gente interaja com a realidade da maneira que ela é. E por isso essa abordagem minha também é passível de falhas. Porque se eu não vejo a realidade como ela é, os dados que eu obtive para tentar fazer essa reflexão, eles podem estar equivocados. Tá? Então eu tenho que ser honesto intelectualmente com você que está me assistindo aqui. Então nesse cenário, imagina que o universo, né, é tudo uma coisa só que está conectada. Então a ideia de que existe separação entre as coisas, ela é uma ilusão. Tá? A gente acha que uma coisa está separada da outra, mas tudo, absolutamente tudo, está conectado de uma maneira. Então seria como o universo fosse uma coisa só. Eu vou ilustrar aqui como se fosse uma bolha, tá? Que expande
ao máximo. Então pensa na entropia, nas coisas se separando ao máximo. E aí quando chega no máximo que dá, ele comprime. Aí ele comprime no máximo que ele dá, pum, Big Bang. Aí ele volta ao processo de expansão. É como se o universo fosse uma bolha que pulsa, né? Ela se comprime no máximo que dá e depois ela se expande no máximo que dá. Então, esse comprime e expande não quer dizer que tem duas coisas diferentes, mas é uma coisa só que ele sempre fez, tá? Pensa no seu pulmão assim fazendo, por exemplo. Então, esse movimento aqui seria o movimento uno, vamos dizer assim, seria o estado que o universo sempre teve, sempre terá, jamais teve um começo. A ideia de imaginar um começo pressupõe que tinha alguma coisa antes, aí começou a acontecer uma outra coisa. Não, nunca teve uma mudança de cenário, sempre foi a mesma coisa, do mesmo jeito. Dentro dessa abordagem que eu estou falando aqui, não existe começo e nem fim. É sempre a mesma coisa acontecendo dessa maneira. Tá, Mike, mas isso explicaria, né? Seria o porquê existe alguma coisa, porque não tem como ser diferente, então não há começo nem há fim, há simplesmente uma expansão e uma contração que são eternas e sempre foi dessa maneira, tá? Nunca teve um estágio que aquilo ficou parado, tá? E não teve nunca uma coisa que iniciou esse movimento, sempre foi assim. A gente só imagina que poderia ter sido diferente da mesma maneira que a gente imagina o nada, mas não quer dizer que isso seja possível, entende? Então, o fato de, na nossa cabeça, talvez a gente imaginar que fosse possível que não existisse e passou a existir, a la Kazan mágica, que ficou parado e passou a se mover, teria que ter uma mudança de estado. Mas da onde que veio essa mudança de estado? Então aí as pessoas começam a enfiar Deus no meio, começa... Sempre o Donald Hoffman ele usa o termo milagre, né? Que toda teoria, toda análise às vezes parte de algum milagre, entendeu? Então eu não estou fazendo isso, né? Estou assumindo que não tem como ser diferente do que sempre foi. Então isso aí, beleza, explicaria o universo e a nossa mente, né? Eu vou precisar de um outro vídeo para me aprofundar nisso, mas a nossa mente, aí eu vou ter que assumir aquele cenário que talvez só exista a nossa mente é um. Agora eu vou para uma outra abordagem que aí eu vou assumir que os dados que a gente tem sobre a realidade é uma abordagem mais científica. Então vou considerar aí a física, a astrofísica, a biologia, a psicologia evolucionista, a neurociência principalmente, tá? Então, e vou considerar a teoria da evolução. Então, se esses dados estiverem corretos, ou seja, mais próximos possíveis, é possível, né, da realidade, então seria o seguinte, ó, a consciência ela existe simplesmente porque o nosso córtex existe. E aí você pode pegar que o nosso ancestral comum teve acesso a uma alimentação por causa do fogo, entre outras coisas, que eliminou bactéria, ajudou o nosso cérebro a se desenvolver mais, por isso que o nosso córtex se desenvolveu. E a nossa mente ela só se tornou como é hoje por conta desse desenvolvimento do córtex, que é a parte sua, é aquela vozinha que fica explicando as coisas. O seu córtex pré-frontal é aquela voz que fala, opa, mano, não faz isso não que vai que dá ruim, né? É meio que o seu... ele controla um pouco, inibe os seus impulsos, né? E a função da nossa mente, né, de você fazer esse tipo de análise, é que o seu corpo haja uma homeostase. É muito mais incentivador você proteger e fugir de uma ameaça quando eu crio uma ilusão que existe um eu que você deve preservar, e esse deve no sentido de é um impulso natural, e esse eu ele vai criar símbolos ali, interpretações que servem como um mecanismo de incentivo e inibição. A ideia do eu, do self, é uma ilusão cognitiva. Não existe um pontinho no seu cérebro que é o espectador da experiência. Você é a experiência. Não há diferença em termos de neurociência, tá bom, gente? Não tem assim um observador do fenômeno. Você é o fenômeno, tá? Você é idêntico a todo o conjunto do seu corpo. Não existe um eu e o meu corpo. As pessoas não se sentem assim. Então a abordagem do Sam Harris do livro Despertar vai te ajudar a entender isso, né? E é legal que ele coloca alguns exemplos de estudos ali. E eu falei que eu ia falar sobre a dúvida e a crença. Esse processo nosso de questionar as coisas, né, tá dentro desse mecanismo evolutivo de você
buscar as melhores situações aí para que você tenha uma existência potencializada. Em termos de biológicos evolutivos, é aumentar suas chances de continuidade genética. Isso você vai entender estudando o material do Robert Sapolsky, o livro Comporte-se. O Edward O. Wilson tem o livro Sociobiology, a New Synthesis. Aqui no YouTube você tem o curso de Biologia Evolutiva da Stanford, que vai te ajudar a entender. Então, não existe problema hard problem da consciência. A consciência seria um resultado de um mecanismo biológico evolutivo que serve como um mecanismo de autopreservação. E aí, na neurociência, você consegue entender o que é uma crença e o que é uma dúvida. A crença, ela é a automatização do seu pensamento, do seu comportamento, na verdade. Aquilo que você acredita que é alguma coisa, ele fica funcional. A sua mãe vai te dar um copo d'água, você não vai ficar pensando e refletindo. Você vai pegar e vai tomar o copo d'água. Ainda mais se você tiver com sede, que aí o seu lado primitivo ali está impulsionando o seu sistema límbico, tá, né, deixando você mais incentivado a fazer isso. Agora, se um estranho aí que você nunca viu na vida ali, ele chega e fala assim, toma essa água aqui, vai acionar um mecanismo de autopreservação, que é a sua dúvida. Se alguém falar uma coisa que você não acredita, esse cara acha que ele está mentindo aí. A região na qual a dúvida acontece, ela está bem próxima aí da região do seu cérebro responsável por nojo, por repulsa, ou seja, recusar alguma coisa. Se eu falar alguma besteira aqui que você acha que está errado, é um sentimento. Sentimentos são neurotransmissores e são hormônios que causam uma sensação que o seu córtex interpreta. Então, a dicotomia aí de crença e dúvida é automatização de um pensamento e inibição de uma ação ali que pode te prejudicar. Seja uma ação imediata ali de tomar um copo d'água que um estranho te deu, ou uma ação de acreditar em algo que pode potencializar a sua extinção e não a sua existência. Então, dúvida e crença estão dentro desse mecanismo biológico evolutivo. Há debates gigantescos aí de pessoas que ficam conceitualizando, inventando vários termos aí, né? Mas todo conceito é ontologicamente, ou seja, por essência, condicionado à existência de uma mente que até então está condicionada à existência a um córtex mais desenvolvido, tá? Então, se não há um córtex mais desenvolvido, tem menos consciência. E aí, tanto o David Chalmers quanto o Anil Seth, eles usam uma medida, né, para exemplificar. Uma das definições de consciência seria informação integrada. Quanto mais informação e mais integrada ela tá, mais consciência existe. Que eles usam um símbolozinho que eles chamam de phi, né? Esse phi seria a unidade de consciência. Quanto mais phi, mais consciência. Menos phi, né, menos consciência. E aí tem uma abordagem que o David Chalmers, né, não é que ele endossa, mas ele explica ali, que seria o panpsiquismo, que existe consciência em todo lugar, né, só que menos e mais consciência. A gente, né, nós humanos temos muito phi, ou seja, muita informação integrada, né, então a gente tem mais consciência. Uma mosca tem menos phi, menos informação integrada, teria menos consciência, mas, né, e assim por diante. Então teria consciência em todo local. Não é a abordagem que eu endosso, mas ela está aí para você analisar também e cogitar. Então a abordagem que eu endosso é: a consciência só passa a existir, né, a partir de processos evolutivos que condicionaram o nosso córtex a se desenvolver, né? Aí você pode, né, pensar que foi um evento ali, talvez de acaso. Eu vou dar um exemplo idiota, tá? Mas imagina que teve um raio ali que bateu na árvore, começou o fogo, e aí um humano que estava ali queimou a coisa que ele ia comer. Ele falou: nossa, ficou melhor, né? Esse ficou melhor, ou seja, o gosto de uma comida cozida ser melhor que uma comida cru, está acionando no seu cérebro, né, os receptores aí desses estímulos que vão causar mecanismos de incentivo ou inibição. A sua dúvida e a sua crença vão na mesma direção. Quando você tem uma crença, você automatizou o comportamento, que vai haver menos uso aí do seu córtex para ficar interpretando e analisando,
e mais a parte mais primitiva do seu cérebro, né? Que é a parte mais automática ali. Você pode chamar de parte primitiva, parte reptiliana, que seja, entende? Então, dentro dessa abordagem que eu endosso, a consciência é só o reflexo desses processos evolutivos. Então, assim, no final das contas, a gente é um animal como qualquer outro, que só faz essas reflexões, né? Primeiro, porque a gente é movido pelos mesmos impulsos que estão presentes em todos os outros animais, que é o seu gene continuar. Não é a sobrevivência, porque se você reproduziu, seus genes continuaram ali. Se depois você morrer para a natureza, não é como se a natureza fosse consciente, mas pouco importa, né? Os genes aí são informações que vão continuando. Então essa nossa curiosidade é um impulso natural de buscar o melhor cenário possível. Quando eu digo melhor, eu digo em termos de você obter os melhores recursos que vão te condicionar, né, a continuar geneticamente. Então, assim, ficou um vídeo mais longo do que eu esperava, mas não tem como resumir, né, esse tipo de assunto, tá, gente? Deixa aqui nos comentários, né? Você já tinha pensado sobre isso, que a sua crença é a automatização de um pensamento e a sua dúvida, né, é um sentimento que o seu cérebro causa para você evitar uma situação que pode ser prejudicial, mas não deixa de ser um mecanismo biológico evolutivo. Então, qual que é o problema de às vezes você apenas acreditar na sua lógica aí? É porque ela pode ter dados ali que estão corrompidos. A única coisa que você sabe é a existência da consciência. Além disso, você pode ter deduções bem sólidas, mas você está usando a ferramenta que você tem, né? Só que se você também falar, então não dá para ter certeza de nada, você cai num solipsismo, que é aquela visão de tudo é falso, né? Então, assim, eu não conheço ninguém que endosse, né, realmente essa visão de solipsismo, de você negar tudo, de tudo ser uma ilusão, porque acaba sendo contraditório você negar a consciência, e a partir da consciência você pode, né, pensar em outros cenários, né, fazer algumas deduções. Tá? Então deixa aqui o que você achou e a gente vai continuando essa conversa em outros vídeos. Até mais. Beijo do trouxa.